Eu fui morar sozinha, pois não aguentava a discussão dos meus pais. Um dia voltei para visitar e a casa havia sido vendida. Então eu descobri algo que me fez não querer mais ver eles na vida. O som do porta-retrato se estilhaçando no chão foi o que finalmente me fez parar de respirar. O barulho ecoou pela sala, mais alto que os gritos da minha mãe, mais agudo que a voz grave e ríspida do meu pai. Fiquei parada no meio do corredor, com a mochila ainda pendurada em um ombro, a chave da porta na mão. O ar da casa estava gelado, pesado, como se uma tempestade estivesse presa dentro daquelas 4 paredes. E no centro do furacão, como sempre, estava eu. "Eu quero saber onde está, Larissa", minha mãe gritou. A voz dela era um fiapo de histeria, arranhada pelo choro e pela raiva. Ela estava de pé perto do sofá, as mãos torcendo um pano de prato como se quisesse estrangulá-lo. Seus olhos vermelhos e inchados me fuzilavam. Meu pai estava perto da estante, o peito subindo e descendo com força. Ele não gritava como ela. Ele era pior. Ele falava baixo, cada palavra uma pedra atirada contra mim. "Sua mãe guardou o dinheiro na gaveta ontem. Hoje, ele não tá mais lá. É simples. Somos 3 pessoas nesta casa." O recado era claro. O culpado já tinha nome e rosto. O meu. Eu não peguei nada. Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Era a mesma frase que eu dizia há anos. A mesma defesa para acusações que mudavam de forma, mas nunca de alvo. Semana passada foi o relógio de ouro dele que sumiu e reapareceu misteriosamente em sua própria gaveta de meias. Mês passado a culpa foi minha, porque a conta de luz veio mais alta. Tudo, absolutamente tudo, era um motivo para transformar nosso lar em um tribunal. Não pegou? O dinheiro criou pernas e saiu andando, então? Ela ironizou, dando um passo na minha direção. O cheiro de seu perfume caro, misturado ao cheiro de ansiedade, me enjoava. R$ 200, Larissa. R$ 200 que eu estava guardando para pagar uma conta. Você tem noção do que é isso? Você sabe o quanto eu trabalho. Eu sabia. Eu via o cansaço nos ombros dela todos os dias quando ela chegava da loja. Mas também via o alívio no rosto dela quando ela encontrava um motivo, qualquer motivo para despejar suas frustrações em mim. Era como se eu fosse uma válvula de escape. "Mãe, eu juro que não peguei." Insisti, sentindo um nó se formar na minha garganta. Eu olhei para o meu pai, buscando um pingo de apoio, um lampejo de dúvida nos olhos dele. Não encontrei nada. Apenas uma decepção fria e calculada que me quebrava por dentro. "É sempre a mesma história, Ricardo." Ela se virou para ele, como se eu nem tivesse mais ali. "A gente se mata para trabalhar, tenta dar do bom e do melhor, e é isso que recebe em troca. Uma filha que nos rouba dentro da nossa própria casa." O problema não são os R$ 200, Marta. Você sabe disso. O problema é a falta de vergonha, a falta de caráter. A gente pergunta e ela nega, olha nos nossos olhos e mente. "Eu não menti", falei, minha voz um pouco mais firme agora. Era a mesma frase que eu dizia há anos, a mesma defesa para acusações que mudavam de forma, mas nunca de alvo. Semana passada foi o relógio de ouro dele que sumiu e reapareceu misteriosamente em sua própria gaveta de meias. Mês passado a culpa foi minha, porque a conta de luz veio mais alta. Tudo, absolutamente tudo, era um motivo para transformá-la solar em um tribunal. Eu não menti. Eu estava no curso a manhã inteira. Acabei de chegar. Como eu poderia ter pego alguma coisa? "Ah, o curso!" Minha mãe riu, um som amargo que não tinha nada de alegria. "Esse curso que a gente paga uma fortuna e que não parece estar servindo para nada. Talvez você precise de dinheiro para sair com seus amigos. É isso? Para comprar alguma porcaria que você viu na internet?" A injustiça daquelas palavras me sufocou. Eu não saía. Eu não tinha amigos próximos porque nunca podia convidá-los para minha casa. Como eu poderia, se nunca sabia quando a próxima guerra mundial iria começar? Meu único refúgio era meu quarto, meus livros e as memórias da minha avó, a única pessoa que sempre acreditou em mim. O porta-retrato quebrado no chão era uma foto dela comigo. Vê-la ali, em meio aos cacos de vidro, foi a gota d'água.
Um silêncio pesado tomou conta da sala. Eles me encaravam, esperando que eu confessasse, que eu desmoronasse e pedisse perdão por um crime que não cometi. Mas algo dentro de mim, algo que vinha se quebrando aos poucos a cada briga, a cada acusação, finalmente se partiu por completo. Eu olhei para o rosto da minha mãe, para as rugas de preocupação que naquele momento pareciam apenas linhas de desprezo. Olhei para o meu pai, para a postura rígida de um homem que se recusava a ver a filha que tinha na sua frente. E eu não senti mais nada. Nem amor, nem mágoa, apenas um vazio imenso, um deserto. Sem dizer uma palavra, eu me virei e caminhei lentamente até o meu quarto. Eu podia sentir os olhos deles queimando nas minhas costas. Eu fechei a porta, mas não a tranquei. Não havia mais nada ali que eu quisesse proteger. O som da discussão deles recomeçou mais baixo agora, um murmúrio venenoso que se infiltrava pelas frestas da porta. Abri meu guarda-roupa e puxei uma mochila maior, uma que eu usava para viagens curtas. Comecei a jogar minhas roupas dentro dela, sem dobrar, sem cuidado. Peguei meus livros do vestibular, meu notebook antigo, o carregador do celular. Por último, fui até minha mesa de cabeceira e abri a gaveta. Lá dentro, em uma pequena caixa de madeira que minha avó me deu, estavam minhas economias. O dinheiro que eu ganhava fazendo pequenos trabalhos de revisão de texto online. Havia quase R$ 1.000 ali, guardados para minha matrícula na faculdade, guardados para minha liberdade. Com a caixa na mão, hesitei. Por um segundo, a criança dentro de mim quis gritar. Quis ir até a sala e jogar aquele dinheiro na cara deles e provar que eu não precisava dos R$ 200 sujos deles. Mas a mulher que estava nascendo em meio àquela dor sabia que seria inútil. Não era sobre o dinheiro. Nunca foi. Guardei a caixa no fundo da mochila e a fechei. Peguei a foto da minha avó que estava na parede, a única que não ficava na sala, e a coloquei com cuidado entre as minhas roupas. Respirei fundo uma última vez, sentindo o cheiro de mofo e tristeza que impregnava aquele quarto. Abri a porta e passei pelo corredor como um fantasma. Eles ainda estavam na sala, de costas para mim, discutindo sobre contas, sobre o que fariam, sobre mim. Não me virei. Não disse adeus. Apenas abri a porta da frente, a mesma que eu havia entrado minutos antes, e saí para a rua. O sol da tarde bateu no meu rosto e, pela primeira vez em muito tempo, o ar pareceu mais fácil de respirar. Eu não tinha para onde ir, não tinha um plano, mas eu tinha certeza de uma coisa: eu nunca mais voltaria para aquela casa, não enquanto eles estivessem nela. 8 meses. 8 meses se passaram como um borrão. Viveram na minha pele como uma segunda camada, feita de noites mal dormidas num colchão no chão e dias movidos a café barato e a uma determinação que eu não sabia que possuía. A liberdade tinha um gosto agridoce. Tinha o sabor da primeira pizza que comprei com meu próprio dinheiro, dividida com minha nova colega de quarto, Ana, em nosso minúsculo apartamento alugado. Mas também tinha o amargor da solidão nas noites de domingo, quando o silêncio do lugar parecia gritar a ausência de uma família que, mesmo quebrada, era a única que eu conhecia. Nesses 8 meses, não houve um telefonema, nenhuma mensagem, nenhuma busca. O silêncio deles foi a resposta mais clara que eu poderia ter recebido. Para eles, eu simplesmente deixei de existir. E por mais que doesse admitir, essa ausência de drama foi o que me permitiu respirar. Encontrei um emprego de meio período em uma cafeteria perto do campus, o cheiro de grãos moídos se tornando uma espécie de conforto matinal. As gorjetas, somadas ao que eu ainda ganhava com as revisões, pagavam meu aluguel, minhas contas e, o mais importante, a mensalidade da faculdade. Eu passei no vestibular Letras. A notícia chegou em um e-mail simples, no meio de um expediente movimentado. Li a palavra aprovada 3 vezes antes de deixar o celular cair no balcão. Minha chefe, uma senhora de cabelos brancos e sorriso gentil, me abraçou e me deu o resto do dia de folga.
Eu caminhei sem rumo pelas ruas, um sorriso bobo no rosto, as lágrimas finalmente caindo. Eram lágrimas de alívio, de orgulho. Eu consegui, sozinha. E foi esse sentimento, essa pequena vitória conquistada com tanto esforço, que plantou uma semente perigosa no meu coração. A esperança. A ideia de que talvez, agora, eles me veriam de outra forma. Que a filha que fugiu sem rumo havia se tornado uma universitária, uma mulher que estava construindo o seu próprio caminho. A raiva que me impulsionou para fora daquela casa havia se acalmado, dando lugar a uma nostalgia melancólica. Eu sentia falta do cheiro do bolo de fubá da minha mãe nas tardes de sábado, sentia falta de ouvir a risada rara e genuína do meu pai quando assistíamos a um filme de comédia antigo. "Você tem certeza, Lari?" Ana me perguntou, enquanto me observava fazer uma pequena mala. Ela estava sentada na minha cama, os joelhos abraçados, a testa franzida em preocupação. "Eu preciso, Ana, preciso contar a eles, preciso fechar esse ciclo, talvez", eu disse, mais para me convencer do que a ela. "Só quero que eles saibam que estou bem, que estou na faculdade." "E você acha que isso vai mudar alguma coisa?" A pergunta dela era direta sem rodeios. Ana conhecia a versão resumida da minha história, sabia o suficiente para desconfiar. "Eu não sei", admiti, parando de dobrar uma camiseta. "Mas se eu não for, vou passar o resto da vida me perguntando e se? Eu só quero olhar nos olhos deles e mostrar que eu não sou a pessoa que eles pensavam que eu era." No sábado seguinte, peguei o primeiro ônibus da manhã. A viagem de 3 horas pareceu durar uma eternidade. Cada quilômetro que me aproximava da minha antiga cidade fazia o meu estômago revirar. As palmas das mãos suavam. Ensaios de diálogos passavam pela minha cabeça. O que eu diria? Como eles reagiriam? A imagem deles me abraçando, chorando, pedindo perdão, era uma fantasia tão doce e tão improvável que quase me fez rir. Quando o ônibus finalmente parou na rodoviária familiar, meu coração estava batendo na garganta. Caminhei pelas ruas que não via há meses. Tudo parecia igual, mas ao mesmo tempo diferente. Era eu que havia mudado. A casa ficava a uns 20 minutos a pé. A cada esquina, a ansiedade aumentava. E então, eu virei a última rua. A rua da minha infância. A rua onde ficava a minha casa. Ou melhor, onde deveria ficar. Parei no meio da calçada. O ar fugiu dos meus pulmões. O portão branco que meu pai pintava todo ano não estava mais lá. No lugar dele, havia um portão alto de alumínio polido, moderno e impessoal. O jardim que minha mãe cuidava com tanto zelo fora substituído por um piso de cimento. E a casa estava diferente. A cor, as janelas, a porta, tudo. Uma placa de vende-se da imobiliária com a faixa "Vendido" estava fincada no que antes era gramado. O meu primeiro pensamento foi: errei a rua. Mas não, aquela era a árvore onde eu caí e quebrei o braço. Aquela era a casa da dona Elsa, a vizinha que sempre me dava balas. Aquele era o meu lugar no mundo. E ele não existia mais. Fiquei parada, a pequena mala caindo da minha mão e batendo com um baque surdo no chão. Uma mulher que eu nunca tinha visto saiu pela nova porta carregando sacolas de supermercado. Ela me olhou com curiosidade, provavelmente se perguntando o que aquela garota pálida e de olhos arregalados estava parada em frente à sua casa. "Pois não?" ela perguntou com uma gentileza cautelosa. "Essa casa..." Minha voz falhou. Tentei de novo. "Essa casa era dos meus pais, Ricardo e Marta." O rosto da mulher se suavizou em compreensão. "Ah, sim. Nós compramos deles há uns 4 meses. Um casal muito simpático. Disseram que estavam se mudando para o litoral, para começar uma vida nova." Litoral. Vida nova? As palavras ecoavam na minha cabeça sem fazer sentido. Eles venderam a casa? Venderam o lugar onde nasci, onde cresci, onde todas as minhas memórias estavam guardadas. E foram embora sem me dizer uma palavra? O chão pareceu sumir sobre meus pés. A esperança que me trouxe até ali se desfez em pó.
revelando uma dor muito mais profunda e cortante do que a raiva que eu sentia antes. Era a dor do abandono absoluto. Agradeci a mulher com um aceno de cabeça, incapaz de formular uma frase. Peguei minha mala e comecei a andar, sem direção. Minhas pernas tremiam. Eu não estava apenas sem casa, eu estava sem chão. E foi então que uma lembrança, uma voz distante me atingiu como um raio. A voz da minha avó, sentada na varanda daquela mesma casa, anos atrás. Ela me balançava no colo e dizia: "Esta casa, minha pequena Larissa, é o seu porto seguro. E para garantir que você sempre tenha para onde voltar, eu vou deixar ela para você no meu testamento. Só para você." Eu tinha uns 10 anos na época. As palavras dela me confortaram, mas eu nunca pensei muito sobre o significado delas, até aquele momento. A casa. Minha avó deixou a casa para mim. A venda não era apenas uma traição emocional, era um crime. Eles não venderam apenas a casa deles, eles venderam a minha casa. Venderam o meu passado e o meu futuro de uma só vez. A compreensão me atingiu com a força de um soco no estômago, me deixando sem ar. A dor se transformou, se afiou, se concentrou em uma única e avassaladora emoção: fúria. Eles não tinham apenas me apagado da vida deles, eles tinham roubado de mim a última coisa que me ligava à única pessoa que me amou incondicionalmente, e eu não ia deixar isso passar em branco. A viagem de volta no ônibus foi um burrão silencioso. O mundo passava pela janela, árvores, carros, cidades anônimas, mas eu não via nada. Meus olhos estavam fixos em um ponto no infinito, enquanto a cena em frente à minha antiga casa se repetia em minha mente como um filme rascanhado. A placa de vendido, o portão de alumínio, a voz daquela mulher dizendo: "Se mudaram para o litoral." Cada detalhe alimentava a chama que agora ardia em meu peito. A dor do abandono se cristalizou em algo mais duro, mais afiado, um propósito. Cheguei ao nosso pequeno apartamento, já era noite. Ana estava na cozinha, esquentando o que parecia ser a sobra do almoço. Ela se virou quando me ouviu entrar, um sorriso de boas-vindas no rosto que murchou no instante em que viu minha expressão. "Lari, o que aconteceu? Você está pálida como um fantasma." Eu não consegui responder. Apenas deixei a mala cair no chão e desabei no sofá. E então eu contei tudo. As palavras saíram tropeçadas, uma torrente de descrença e fúria. Falei sobre a casa vendida, sobre a mudança repentina e terminei com a lembrança da minha avó, a avó dela ecoando em minha mente com a promessa da herança. Ana ouviu em silêncio, seus olhos expressivos passando da preocupação para a indignação e finalmente para a raiva que espelhava a minha. Quando eu terminei, ela não me ofereceu palavras de consolo. Ela me ofereceu algo melhor. "Então a gente vai atrás disso", disse ela com voz firme. "A gente vai descobrir a verdade. O primeiro passo é confirmar essa história do testamento. Você tem algum parente? Alguém da família da sua avó em quem confia?" O nome surgiu na minha mente como uma tábua de salvação. Tia Helena, minha tia-avó, irmã da minha avó. Uma senhora doce e enérgica que meus pais afastaram da nossa vida logo após a morte da matriarca, alegando que ela era intrometida. Agora eu entendia o porquê. No dia seguinte, meu estômago se revirava quando o telefone chamava. Após o quarto toque, uma voz frágil, mas familiar, atendeu. "Alô? Tia Helena? É a Larissa." Houve um silêncio do outro lado da linha, seguido por um suspiro surpreso. "Larissa? Minha querida, que surpresa boa! Por onde você tem andado? Seus pais me disseram que você foi fazer um intercâmbio?" Gelo se espalhou pelas minhas veias. Intercâmbio. Era essa a mentira que eles estavam contando? "Tia, eu preciso te fazer uma pergunta muito importante", eu disse, tentando manter a voz estável. "É sobre a vovó e a casa. Eu me lembro dela dizendo que deixou a casa para mim."
Isso é verdade? O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de uma tristeza que eu podia sentir mesmo através da linha telefônica. Ah, minha querida, ela suspirou. É verdade. Sua avó foi muito clara. Ela deixou um testamento, registrado em cartório. A casa era a sua. E também uma quantia em dinheiro que deveria ser sua quando você completasse 18 anos. Eu fui uma das testemunhas. Seus pais ficaram furiosos na época, mas não podiam fazer nada. A confirmação me atingiu como um soco. Não era apenas a casa. Havia dinheiro também. O dinheiro que sumia o tempo todo. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, formando uma imagem monstruosa. As brigas, as acusações, a pressão constante, tudo foi um teatro. Uma encenação cruel e meticulosamente executada com um único objetivo: me expulsar da minha própria casa, para que eles pudessem roubar a minha herança. A dor que eu senti naquele momento foi diferente de todas as outras. Não era raiva, não era tristeza. Era uma espécie de morte por dentro. A imagem dos meus pais, as pessoas que deveriam me proteger, se transformaram na imagem de dois predadores, dois estranhos que me criaram com um propósito nefasto. A filha que eles diziam amar era apenas um obstáculo. O processo correu. Eles foram encontrados em uma cidade praiana, vivendo em um apartamento alugado com o dinheiro da venda da minha casa. Foram citados pela justiça e obrigados a comparecer. O dia do julgamento foi o dia em que os vi novamente. Eles estavam sentados do outro lado do tribunal, ao lado do advogado deles. Pareciam mais velhos, abatidos. Minha mãe usava um vestido simples e não me encarava. Meu pai mantinha o queixo ao alto, mas seus olhos fugiam dos meus. Eles não pareciam os monstros que eu imaginava. Pareciam patéticos. Eles tentaram argumentar. Disseram que venderam a casa para investir no meu futuro. Disseram que eu era uma filha rebelde e ingrata e que o dinheiro estaria mais seguro com eles. Mas as provas eram irrefutáveis. O testamento, a escritura fraudada e, a prova final, a troca de mensagens. Quando o Dr. Alves leu a mensagem em voz alta no tribunal, um murmúrio percorreu o local. Vi minha mãe encolher na cadeira e finalmente começar a chorar. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de quem foi pego. A sentença foi rápida. A venda da casa foi anulada. Eles foram condenados a me devolver cada centavo do dinheiro da herança deixado pela minha avó, com juros e correção monetária, além de uma indenização por danos morais. O juiz, um senhor de cabelos brancos e olhar severo, os repreendeu duramente, falando sobre a quebra do dever mais fundamental de um pai e uma mãe. Eu ganhei, em todas as frentes. A justiça foi feita. Mas enquanto eu saía do tribunal, passando por eles, sem lhes dirigir uma única palavra, não senti o triunfo que esperava. Senti um vazio gelado. Eu tinha recuperado minha casa, meu dinheiro, mas no processo perdi para sempre a ilusão de que um dia eu tive paz de verdade. A vitória no tribunal não teve o sabor doce que eu fantasiei durante meses. Não houve fogos de artifício no meu peito, nem um grito de triunfo preso na garganta. Senti apenas um esvaziar lento e pesado de uma batalha que me custou tudo. Enquanto eu e Ana saíamos do fórum e entrávamos no carro de um amigo que nos deu carona, o silêncio era denso. Ana segurou minha mão, seus dedos quentes envolvendo os meus, que estavam frios como gelo. Foi o único calor que senti naquele dia. Nos dias que se seguiram, o mundo pareceu se mover em câmera lenta. O dinheiro da indenização e da herança foi depositado na minha conta. O valor era alto, o suficiente para mudar minha vida. Mas toda vez que eu olhava o extrato no aplicativo do banco, via apenas o preço da minha infância, o custo da confiança quebrada. A casa, legalmente minha outra vez, estava vazia, a quilômetros de distância, um mausoléu de memórias tóxicas.
Uma semana depois do julgamento, meu celular tocou. Número desconhecido. Por algum instinto, eu sabia quem era. Atendi, o coração martelando contra as costelas. Larissa? A voz da minha mãe soou hesitante, embargada pelo choro. Era a mesma voz chorosa que ela usava para me acusar, mas agora ela estava encharcada de autocomiseração. Eu não disse nada, apenas respirei, esperando. Filha, por favor, a gente precisa conversar. Você não pode fazer isso com a gente. Nós somos seus pais. Tudo que a gente fez foi pensando no seu bem. A gente tinha medo que você gastasse o dinheiro todo, que fizesse besteira. As desculpas eram tão vazias, tão insultantes, que por um momento a raiva voltou a ferver. O plano, a mensagem de texto, a encenação. Ela realmente achava que eu era estúpida, que depois de tudo eu acreditaria naquela mentira esfarrapada? Mas então algo estranho aconteceu. A raiva se dissipou, tão rápido quanto veio, e no lugar dela ficou apenas pena. Uma pena fria e distante por aquelas duas pessoas que eram tão pobres de espírito que precisaram destruir a própria filha para se sentirem ricas. Não, eu disse. Minha voz saiu calma, firme, desprovida de qualquer emoção que ela pudesse usar contra mim. Era a voz de uma estranha. Vocês não são meus pais. Pais não fazem o que vocês fizeram. Mas, Larissa, o sangue, a família... Ela tentou, a voz subindo em desespero. Família é quem cuida, quem protege, quem ama. Família não é quem arma um plano para te expulsar de casa e roubar o que é seu por direito. Eu não tenho nada para conversar com vocês. Nunca mais. Ela começou a soluçar do outro lado da linha, uma mistura de súplicas e acusações. Disse que eu estava destruindo a vida deles, que eu era fria e sem coração. Eu ouvi por um instante, não as palavras, mas o som da derrota de uma manipuladora que perdeu seu poder. Sem dizer adeus, eu desliguei. E então eu bloqueei o número. Bloqueei todos os números de parentes que poderiam me passar recados deles. Construí uma muralha digital e emocional. A guerra havia acabado. Era hora de limpar os escombros. A primeira coisa que fiz foi ligar para um corretor de imóveis. Quero vender a casa, eu disse sem hesitar, o mais rápido possível. Ele me perguntou se eu não queria visitá-la uma última vez. A ideia me causou um calafrio. Voltar para aquele lugar? Nunca! Eu não precisava de mais nada de lá. Assinei todos os papéis por procuração. Em menos de 2 meses, a casa foi vendida. O dinheiro da venda se somou ao resto. Era um pequeno império construído sobre ruínas. Com a ajuda de Ana, comecei a procurar um lugar para mim. Não um apartamento para alugar, mas um para comprar. Encontrei um lugar pequeno, de 2 quartos, em um prédio novo perto da faculdade. Era ensolarado, com uma varanda onde eu poderia colocar as plantas que minha avó tanto amava. No dia em que peguei as chaves, senti a primeira pontada de alegria genuína em quase 1 ano. Aquele apartamento se tornou meu projeto. Com o dinheiro que era meu por direito, eu não comprei carros de luxo ou roupas de grife. Eu comprei minha paz. Paguei a faculdade inteira, garantindo que nunca mais dependeria de ninguém. Comprei móveis novos escolhidos por mim, que não carregavam nenhuma memória. Pintei as paredes de um azul claro e sereno. Na parede da sala, em vez de fotos de família, pendurei quadros de artistas locais. E a única foto que importava, a minha avó sorrindo para mim. Minha tia Helena veio me visitar. Ela chorou quando viu o apartamento, me abraçando com força. Sua avó estaria tão orgulhosa de você, minha querida, ela disse, e pela primeira vez eu acreditei naquelas palavras. Aos poucos, a vida foi se assentando em uma nova normalidade. Eu me dediquei aos estudos, fiz novos amigos, continuei trabalhando na cafeteria porque gostava da rotina, do cheiro de café, das conversas banais. Comecei a fazer terapia, um espaço seguro para desempacotar a dor e a raiva que eu ainda carregava.
Aprendi que perdoar não era algo que eu devia a eles, mas talvez um dia fosse algo que eu poderia fazer por mim mesma, mas não agora. Agora a distância era meu escudo. Às vezes, tarde da noite, quando o silêncio do meu apartamento me abraçava, eu pensava neles. Eu não sentia mais ódio. O ódio exige energia e eles não mereciam mais um pingo da minha energia. O que eu sentia era um vazio, o fantasma de um amor que nunca existiu de verdade. Eles não eram monstros de contos de fadas. Eram algo muito pior. Pessoas fracas, consumidas pela ganância e pela amargura. Eles se tornaram as piores pessoas do mundo, não para o mundo, mas para mim. E essa era a sua verdadeira sentença. Minha vingança não foi o veredito do juiz. Minha vingança é acordar todas as manhãs no meu próprio apartamento, ir para a faculdade que eu pago, tomar um café com a amiga que se tornou minha irmã e sorrir. Minha vingança é a minha paz. É construir uma vida tão cheia de luz que a sombra escura que eles lançaram sobre mim simplesmente desaparece. Eles tentaram me roubar um futuro. Em vez disso, sem saber, eles me deram a força para construir um muito melhor, um que eles nunca, jamais serão convidados a conhecer.